É isso aí, galera. O assunto de hoje é um assunto muito delicado e eu espero que você, que esteja me assistindo aí agora, seja você profissional de educação física, seja você um estudante de educação física e seja você um aluno cliente. Esse assunto, ele surgiu de uma conversa minha com um professor, amigo meu, já de anos, coloca aí uns 14 anos já. Nós estagiamos juntos e, cara, esse assunto já vinha martelando na minha cabeça e aí nós nos reencontramos na academia depois desses 14 anos e esse assunto surgiu do nada e o que eu tenho para falar para vocês hoje é sobre o estudante de educação física. Eu quero falar aqui sobre o estágio, o estagiário. Isso serve para qualquer outra profissão também, tá? Mas eu, como profissional de educação física, eu quero estar me referindo aqui aos estudantes de educação física, aos atuais estagiários. Eu vou estar lendo porque eu peguei algumas informações aqui de leis junto ao CREF, lei trabalhista, enfim. E eu vou estar passando isso para vocês e espero que eu consiga esclarecer isso e mostrar a minha indignação, porque eu acho que as coisas elas precisam estarem nos lugares certos. Cada um no seu lugar e cada coisa no seu lugar. O meu assunto de hoje ele vai baseado um pouco no Código de Ética da Educação Física e baseado um pouco nas leis. Então, simplesmente a grande pauta em relação ao Código de Ética da Educação Física, qual é o dever do estagiário, o que o estagiário pode fazer e o que o estagiário não pode fazer. Então, o questionamento aqui é isso. O que o estagiário deve fazer, o que o estagiário pode fazer e o que o estagiário não pode fazer. E aí eu fiz essa pergunta pra IA. Eu queria que ela me respondesse baseado no Código de Ética, nas leis, e ela me deu a seguinte resposta. Essa é uma dúvida super comum e muito importante, principalmente porque costuma haver muita confusão no dia a dia das academias, escolas e clubes. Se você não sabe, o profissional de educação física formado em licenciatura é aquele profissional que pode estar atuando como professor de escola. O extra-classe do seu filho, ele não pode ser dado por um professor formado em licenciatura, somente por um professor formado em bacharelado. Então, o professor que dá aula da grade curricular da escola, esse professor tem que ser formado em licenciatura. O professor que dá aula no extra-classe é um professor formado em bacharel. O profissional que é formado em bacharel, ele pode atuar como extra-classe em escola, academias, clubes. Então, existe essa grande diferença. Há uns anos atrás, um bom tempo, desde antes de eu me formar, já não era mais a licenciatura plena. Muitos profissionais antigos, eles têm a formação plena. Eu, com mais ou menos 15 anos de experiência, tá? Desde que eu entrei na faculdade, eu já estou formado há 11 anos e meio, eu me formei em licenciatura e há 11 anos eu sou formado em bacharel. Seguindo aqui, para deixar bem claro, desde o início, o Código de Ética Profissional da Educação Física, alinhado ao CONFEF e o CREF1, ele é voltado primariamente para os profissionais de educação física já formados e registrados. Nele, o foco principal quanto ao estágio está no dever do profissional supervisor. Então, eu venho concluir que o Código de Ética não fala diretamente ao estágio, mas ele fala sobre a supervisão do profissional ao estagiário. E, no entanto, as regras do que o estagiário pode ou não pode fazer em lei federal do estágio, a lei de número 11.788/2008, essa lei combinada com as resoluções do CONFEF-CREF, beleza? Dando sequência, eu quero separar aqui em tópicos. Eu vou falar aqui o primeiro tópico, que seria o dever do estágio e do supervisor. O papel do estagiário é aprender na prática. Ouve isso. Você que é aluno cliente, você que é estudante de educação física e você que é profissional de educação física, que é supervisor desse estagiário, presta muito bem atenção. O dever do estagiário é aprender. Galera, eu venho batendo nessa tecla já há um bom tempo. Eu vejo que as coisas estão mudando e os estagiários eles entram na academia e já colocam ele para atuar como um profissional de educação física, não coloca o cara para poder aprender, tá? Então, o estágio
por lei, o estagiário ele deve aprender. Presta atenção nisso. Isso há 11 anos atrás, 11 anos não, comecei a estagiar há 15 anos atrás. Há 15 anos atrás, eu, Vinícius, aprendi isso. Eu aprendi que cada lugar que eu fosse estagiar, eu estava entrando ali para poder aprender. Para aprender com aquele profissional de educação física que estava lá naquele local, para aprender com os próprios alunos, mas eu estava ali naquele local para aprender. Eu não precisava ser diferenciado entre um profissional e um estagiário para os alunos. Poderia ser considerado tudo professor, mas o meu papel dentro da academia, dentro das empresas que eu trabalhei, sempre foi de aprender. Então eu digo isso para você, estagiário, para você, estudante de educação física. Você precisa entrar naquela empresa e você não pode assumir um cargo como um profissional de educação física. Você precisa assumir um cargo de aprendizado. Você precisa aprender ali naquele local. Você precisa colher o máximo de informações, pegar tudo de melhor de cada profissional que está ali naquela área. Esse é o seu papel no estágio, aprender. O estágio, ele é um ato educativo escolar supervisionado. O estagiário deve estar regularizado, matriculado e frequentando o curso de educação física, seja ele licenciatura ou bacharelado, dependendo da área de atuação, como eu expliquei anteriormente. O estagiário ele precisa estar com o TCE, que é o termo de compromisso de estágio. É obrigatório ter esse contrato assinado entre a instituição de ensino e o local de estágio e o próprio estudante. Próximo ponto. Seguir a orientação pedagógica. Cumprir o plano de atividade estipulado pela faculdade, em conjunto com o local de estágio. O ponto crucial da ética é o seguinte: o profissional credenciado que supervisiona esse estagiário, ele tem o dever ético de acompanhar o estudante presencialmente e a todo momento. O profissional não pode deixar o estagiário sozinho na sala em momento algum, ou na sala, ou na quadra, ou na piscina, seja lá a sua área de atuação. Então, aqui já deixa bem claro que, primeiramente, o estagiário não pode nem ficar sozinho. Ele precisa ter uma supervisão do profissional de educação física. Um próximo ponto, o que o estagiário pode fazer? Isso é um ponto muito importante, tá? Vem cá comigo, presta atenção. O estagiário atua como auxiliar pedagógico e operacional do profissional habilitado. Ele atua como auxiliar pedagógico. Você não é um profissional de educação física, você não é formado, você está ali para auxiliar o profissional de educação física. O que eu mais vejo nas academias são estagiários prescrevendo treinos sem a supervisão e autorização do profissional de educação física. Foi o que eu falei lá no início. Não me entenda de uma forma ruim, não me interprete mal, mas o foco aqui é falar sobre a situação que os estagiários estão se colocando ao posto de um profissional de educação física. Prescrevendo treinos sem supervisão do professor, prescrevendo treinos de consultoria online. Isso é um absurdo. Você, estagiário, não pode prescrever um treino de consultoria online para os seus alunos. Você tem que entender isso. Essa fase sua é uma fase de aprender, de aprendizado. Você não pode prescrever como um profissional de educação física. Seguindo, lá na frente a gente fala mais sobre isso. O estagiário auxilia na montagem do treino e aulas. Ele participa do planejamento sobre orientação do supervisor. Ele ajuda na execução de exercício, demonstra movimentos, auxilia alunos na postura e ajuste dos aparelhos, sob o olhar direto do profissional. Ele acompanha as avaliações físicas, auxilia o profissional na coleta de dados, medições e preenchimento de fichas. Ele aprende rotinas operacionais, como compreender o funcionamento técnico na área em que está estagiando. Quero falar sobre um terceiro ponto, o que o estagiário não pode fazer. Presta muita atenção. Esta é a parte que mais gera fiscalização por parte do CREF1. Eu estou falando aqui para poder resguardar você, estudante de educação física. Eu não sei se você sabe disso, mas tem um peso muito grande e se você infringir as regras, isso pode configurar exercício ilegal da profissão e uma concorrência desleal, falta de ética para a academia ou o seu profissional supervisor. Primeiro ponto, ficar sozinho na sala. Você não pode. Ah, mas o professor foi ali no banheiro. Não pode. Você não pode deixar com que o professor faça isso com você. Nunca pode prescrever ou ministrar aulas sem a presença física do profissional registrado no mesmo ambiente. Prescrever rotinas e treinos automaticamente. O estagiário não assina fichas nem prescreve treinos ou planejamentos por conta própria. Você está lá para aprender. Presta atenção. Dar aulas particulares, personal trainer, em hipótese alguma,
Isso é exercício ilegal da profissão. É expressamente proibido atuar como personal enquanto você é estagiário. Assumir responsabilidade técnica. Não pode assinar laudo, avaliações físicas e nenhum documento como responsável técnico. Eu tenho um carinho muito grande por profissionais que passaram na minha vida enquanto eu estava na minha formação. Esses profissionais, eles sabem o reconhecimento que eu tenho por eles, o quanto eu aprendi com eles, o quanto eles me ensinaram e, graças a Deus, eu sou o profissional que eu sou porque eu tive bons profissionais, bons supervisores na minha época de estágio. Na verdade, o ponto mais importante é que eu estava ali disposto a aprender. Eu não estava ali para atuar como um profissional de educação física. Eu não estava ali para querer um personal trainer. Eu não estava ali para querer um aluno de consultoria online. Galera, na minha época, há 14 anos atrás, o estágio obrigatório era não remunerado. O estágio não obrigatório era uma bolsa auxílio de R$300. Ah, beleza, mas as coisas hoje em dia mudaram e tal. Sim, mudaram. O valor da hora-aula de um estagiário hoje, sei lá, tá batendo R$8. Beleza, já aumentou. Na minha época, eu estagiava em 2, 3, 4 lugares diferentes. Eu já era casado, já morava sozinho e eu dava o meu jeito. Não tenho vergonha de falar. Na minha faculdade, eu rodava numa pizzaria de motoboy entregando pizza. Então, infelizmente, a gente precisa dar o nosso jeito, a gente precisa investir no nosso futuro. E você, estudante de educação física, você precisa investir no seu futuro. E o seu futuro, ele vai ser brilhante se você for um puta estagiário. Presta atenção nisso. Presta atenção nisso porque eu estou te falando, isso veio de experiência de vida minha. E quem me conhece sabe o quanto eu sou dedicado à minha profissão, o quanto eu me importo com os meus alunos, o quanto eu me importo com a saúde de cada um que está ali dentro da academia. Pode não ser nem meu aluno, mas eu me importo. Tá fazendo um movimento errado, eu vou lá, corrijo. Então, tudo isso eu aprendi com professores que me supervisionavam, que me fizeram entender o que é ser um profissional de educação física. O meu desabafo aqui hoje é porque hoje em dia o estagiário ele está querendo atuar como um profissional de educação física e isso não pode acontecer. Agora eu falo para nós, professores de educação física, nós não podemos deixar com que o estagiário atue na sala de musculação, atue como um profissional de educação física. Nós precisamos ser supervisores desses estagiários, nós precisamos ensiná-los e é isso. Nós não podemos deixar isso acontecer. Aonde vai parar a educação física com isso? Aqui fica a minha indignação quanto a isso. E, dando sequência, como eu falei, existem diversos professores onde eu tenho uma consideração imensa e eu vi um comentário de um professor, mestre, e eu fiz uma pergunta para ele e essa pergunta, ela foi a seguinte, eu vou dizer para você, eu vou ler para você e vou ler a resposta dele. A minha pergunta para o professor foi essa: mestre, tira uma dúvida minha, estagiários podem vender consultoria online ou só depois de formado? Na minha época de estágio, estávamos nas academias para aprender. Hoje, os estagiários estão atuando nas salas de musculação, prescrevendo treinos de consultoria online e criando sua carteira de clientes. O que o senhor tem a dizer sobre? Vinícius, só depois de formado e registrado, sem dúvidas. Estágio é para aprender. Foi breve, sucinta a resposta dele. E agora, você aluno, você cliente, que vê um estagiário, às vezes você não sabe que ele é estagiário, mas de uma forma ou outra, para você contratá-lo, você precisa saber se ele é profissional de educação física, se ele é formado. Se você contratá-lo como um professor para sua consultoria online ou até mesmo para personal trainer. E agora, para só um minutinho e preste atenção numa coisa que eu vou te dizer. Se você fosse fazer uma cirurgia, você fosse procurar um médico, você iria procurar um estudante de medicina para poder fazer sua cirurgia? Agora eu acho que eu coloquei algo na sua cabeça. Um questionamento que eu tenho certeza que você diria para mim que não. Se você pegasse um médico que fosse recém-formado, você aceitaria ele fazer sua cirurgia? Talvez não, né? Aquele médico que está fazendo residência, que já está ali naquela especialização, você aceitaria? O estudante de medicina, ele passa pela faculdade, ele acaba a faculdade, ele passa pela residência e só depois da residência ele está apto a atuar como um médico profissional regularizado. Esse eu tenho certeza que você contrata
para fazer sua cirurgia, mas um estudante de medicina você não contrataria. Então me tira uma dúvida. Por que que um profissional de educação física você não contrata e você contrata um estagiário para poder acompanhar você, para poder ser o seu professor? Eu não quero tirar o mérito do profissional, eu não quero tirar o mérito do estagiário aqui. Existem estagiários que são muito melhores que professores. Existe. Concordo com você. Eu sei que pode estar passando isso na sua cabeça. Mas o estagiário, como eu falei antes, ele está aqui para aprender. Então, se você não contrata um estudante de medicina, você não teria que contratar um estagiário. Ah, mas você contrata o estagiário por quê? Porque o estagiário cobra menos que um profissional de educação física? Erradamente pelo seu lado e erradamente pelo lado do estagiário. Primeiro, que o estagiário não podia cobrar, e outra, que você não podia estar com o estagiário te orientando. Você não contrataria um estudante de medicina porque você teria medo de acontecer alguma coisa com a sua saúde, né? Beleza. Por que que você contrata um estagiário, um estudante de educação física, para poder prescrever o seu treino e você não tem preocupação com a sua saúde? O treino mal orientado, ele te gera lesões. Um treino mal orientado, ele pode acarretar em futuros problemas. Um treino mal orientado pode gerar um infarto. Um treino mal orientado pode gerar um mal súbito. Um treino mal orientado pode gerar uma fratura. E o estudante de medicina você não contrataria, mas um estudante de educação física você contrata. A minha indignação aqui é com isso. É com o estagiário que está se achando um profissional de educação física. É com você, aluno cliente, que contrata esse estagiário, por mais que ele seja bom, você contrata ele como seu professor. E eu acho que as coisas precisam estar cada uma no seu lugar. Eu deixo isso aqui para você como um momento de reflexão. E eu vou dar sequência ao que eu estava dizendo. Um resumo na prática. Situação, se pode ou não pode, e a regra. Orientar treino com o professor do lado. Pode. Atividade de aprendizado supervisionado. Montar ficha de treino sozinho. Não. Prescrição é ato exclusivo do profissional graduado. Cuidar na sala de musculação sozinho por 15 minutos. Não. Isso caracteriza exercício ilegal da profissão. Dar personal para conhecidos. Não. Nem para conhecidos e nem para desconhecidos. Atuação autônoma não permitida para estudante. Se você estiver vivenciando isso, alguma situação específica, tanto na faculdade ou no local de trabalho, como ser deixado sozinho ou dúvidas sobre carga horária, você precisa se atentar quanto a isso. Eu perguntei também, porque eu vejo na atualidade diversos estagiários prescrevendo treino, fazendo consultoria online ou até mesmo personal trainer enquanto trabalha no horário da musculação. Eu coloquei, o que você me diz sobre isso baseado nas regras das leis, do Código de Ética, do CREF1 e CONFEF. E aí ele me respondeu: isso que você descreve é uma realidade grave, porém ilegal, bastante presente no mercado fitness. Tanto o sistema CONFEF e CREF1, quanto a legislação federal considerada, todas essas práticas são consideradas como infrações sérias, enquadradas em 3 esferas principais. Presta atenção. Você que está aí ilegal, presta atenção. Primeiro, exercício ilegal da profissão. Âmbito penal. O estudante de educação física não é profissional habilitado. Ele está em processo de formação. Quando o estagiário prescreve treinos por conta própria, atua como personal trainer ou vende consultoria online, ele comete a contravenção penal do exercício ilegal da profissão. Artigo 47 da Lei das Contravenções Penais, Decreto-Lei número 3.688/1941. O CREF1 faz constantes operações de fiscalização. Se o estagiário for flagrado atuando sem a presença e supervisão direta do profissional habilitado, é lavrado um auto de infração e o caso é encaminhado à Polícia Civil e ao Ministério Público. Tem noção disso? Sabia disso ou não? Então, eu estou vindo aqui sendo usado para poder te alertar sobre isso. Segundo, infrações técnicas dos profissionais envolvidos. Muitos acham que o esquema só afeta o estudante, mas o Código de Ética do sistema CONFEF-CREF, na resolução do CONFEF número 508/2023, pune rigidamente os profissionais formados que financiam ou se omitem disso. O supervisor de estágio, professor de sala, o profissional que deixa o estagiário sozinho cuidando da sala ou prescrevendo treinos comete infração ética grave por omissão de supervisão. O Código de Ética exige que o profissional garanta orientação técnica segura ao beneficiário e responda pelas faltas cometidas na sua área.
Concorrência desleal, aviltamento da profissão. O Código de Ética, no artigo 5º, veda expressamente a concorrência desleal e prática que causem desprestígios à categoria profissional. Usar estagiários como mão de obra barata para cobrir horários de profissionais habilitados fere diretamente esses preceitos. Penalidades para o profissional. O profissional responsável ou responsável técnico, o RT, da academia responde ao processo ético disciplinar no CREF 1, podendo sofrer advertência e multa até suspensão do seu registro profissional. Terceira, as irregularidades específicas que eu citei. Atividade relatada, status legal e por que é ilegal. Personal trainer, você quanto estagiário. Ilegal. Personal é prestação de serviço autônoma. O estágio exige supervisão presencial direta e contínua. Consultoria online, ilegal. Na internet, é obrigatório informar o número de registro do CREF. Sem registro, configura venda ilegal de serviço de saúde. Prescrever treino na sala, ilegal. A prescrição e montagem de treinos são atos privativos do graduado registrado. O estagiário apenas auxilia a aplicação do treino criado pelo profissional. Agora, uma pergunta. Por que essa prática se popularizou? Qual é o risco? Economia das academias ou dos alunos clientes? Mão de obra barata para cobrir a sala sem contratar profissionais formados adicionais. Ilusão de mercado. O estudante começa a ganhar dinheiro antes da hora, mas arrisca seu futuro profissional. Ter um processo criminal no histórico ou um processo administrativo no CREF 1 pode prejudicar a obtenção do registro profissional no futuro. Risco para o aluno. Exercícios prescritos sem a formação adequada aumentam o risco de lesões, olha o que eu falei, problemas cardíacos e execuções incorretas. Denúncias. O CREF 1 possui um canal sigiloso de fiscalização. Se um estagiário é flagrado sem supervisão ou vendendo serviços como profissional, o estabelecimento e as pessoas físicas envolvidas respondem perante o Conselho e a Justiça Civil. E aí eu perguntei também sobre a seguinte questão. E se o indivíduo, o estudante, ele for formado em licenciatura, já é registrado, e estiver estagiando na academia, cursando o bacharel, como pode ser procedido as funções dele? Essa é uma das dúvidas mais frequentes e que mais geram confusão no mercado. A resposta direta é: a formação em licenciatura não dá autonomia para atuar, prescrever treinos ou ser personal trainer em academia. Enquanto estiver no ambiente da academia, fora da educação física escolar, o profissional licenciado que está cursando o bacharelado está ali estritamente na condição de estágio do bacharelado. Porque a licenciatura não libera o trabalho na academia. A legislação brasileira fez a separação das atribuições do profissional de educação física, como eu falei, antes de eu entrar na faculdade era licenciatura plena. Logo quando eu entrei já tinha dividido. Licenciatura qualifica o profissional exclusivamente para a educação básica, escolas públicas, privadas e ensino infantil ao ensino médio. Bacharelado qualifica o profissional para a área não escolar, academias, clubes, hospitais, consultorias, treinamento personalizado e etc. Mesmo que a pessoa já tenha o diploma de licenciatura e o registro do CREF com numeração especificada de licenciatura, essa habilitação não tem validade legal para a musculação, treinamento funcional ou personal trainer. Como que funcionam essas regras? Na academia, a regra aplicada a essa pessoa será 100% equivalente à de qualquer outro estagiário. O que ele pode fazer? Atuar como estagiário de bacharelado com um contrato assinado, igual o que eu falei antes. O que ele não pode fazer? A mesma coisa. Então, se você é formado em licenciatura, você não pode atuar como profissional de educação física da área do bacharelado. Você não pode atuar como personal trainer. Você não pode vender consultoria online. Você está aqui para aprender. Tudo tem o seu tempo. Eu tive o meu tempo, todo mundo teve o seu tempo. Então, grava isso. Você está para aprender. O que acontece se ele atuar como professor numa academia? Se o CREF 1 fizer uma fiscalização na academia e flagrar
o licenciado prescrevendo treinos ou cuidando da sala de musculação sozinho, para o licenciado será notificado por desvio de abrangência, exercício ilegal da profissão de bacharel. Por já ser um profissional registrado, mesmo que na licenciatura, ele responderá um processo ético-disciplinar no CREF1, podendo sofrer punições que afetam inclusive a sua carteira de licenciado. Para a academia e o responsável técnico, a academia pode ser autuada por permitir que um profissional atue fora do seu escopo de formação e o RT responderá por infração ética. Resumindo, a licenciatura dá ao indivíduo o título de professor de educação física escolar, mas zero autonomia para atuar como um profissional em academias. Na sala de musculação, até que eu pegue o diploma e a carteira de bacharelado no CREF1, as funções são estritamente de estagiário supervisionado. Então, fica aqui a minha indignação, fica aqui esse vídeo para que você que esteja assistindo, você que assistiu aqui comigo até o final, não me interprete mal, como eu falei lá no início, eu não estou aqui querendo falar mal de qualquer um profissional, de qualquer um estudante, de você aluno, de você cliente. Eu só vim aqui com a minha indignação para poder esclarecer como que funciona o estágio na profissão de educação física, tá? Então, que Deus abençoe você. Deus abençoe você. E se você puder, deixe o seu like, deixe aí nos comentários o seu feedback, deixa a sua dúvida, a sua pergunta e não deixe de se inscrever no canal, compartilha com todos os seus amigos, compartilha com a galera aí que não sabia disso. Tamo junto. Até o próximo vídeo. Um abraço.